Bom dia, pessoal. Então, para a aula de hoje, vou falar do potencial elétrico e diferença potencial. Também vou falar das superfícies equipotenciais, que são superfícies onde os potenciais têm o mesmo valor. Dando continuidade aos conceitos que a gente já vinha estudando, de campo elétrico, força elétrica. Então, o próximo é potencial e mais adiante capacitores. Para discutir o potencial elétrico, a gente faz uma analogia, geralmente, com o campo gravitacional. Então vamos pensar primeiro a situação do campo gravitacional e depois vamos passar para o caso do campo elétrico. Tá? Então a gente vai fazer analogia com o potencial gravitacional. Vamos pensar o seguinte: vamos pensar uma bolinha de gude e um círculo achatado de uma massinha de modelar. Na primeira situação, a gente vai largar a bolinha de uma altura h acima da massinha. O que vai acontecer? A bolinha vai bater na massinha e vai deformar um pouco a massinha. Na segunda situação, a gente repete o experimento, só que a gente coloca uma altura 2 vezes maior para a bolinha. Então vai sofrer uma deformação maior do que a primeiro caso. Bom, a analogia que a gente vai fazer tem a ver com a energia potencial. Então, no primeiro caso, a energia potencial gravitacional da bolinha era pequena, dava uma deformação pequena. No segundo caso, a energia potencial gravitacional da bolinha era maior, era o dobro da primeira, então dava uma deformação maior. Então, na primeira situação, a bolinha chega até a massinha com menor velocidade, porque essa energia potencial gravitacional se transforma em energia cinética e provoca uma marca mais profunda, no caso com uma maior altura. Tá? Segundo caso. O trabalho da força gravitacional. No caso, nos dois casos, saindo de A e indo para B, vai ser força de deslocamento cosseno do ângulo, ou seja, mgh vezes a altura de A até B. Então, se a gente vai calcular o trabalho para levar a bolinha de uma altura A até uma altura B, dá a força, que é a força-peso, o deslocamento, que é uma diferença de altura, cosseno do ângulo, a força está para baixo. Vamos pensar a bolinha descendo, então o deslocamento está para baixo, cosseno de 0 graus. mgh menos hb. O que resulta na energia potencial que a gente já conhece. O trabalho é a variação da energia potencial e a energia potencial é mgh. Então fica mgha menos mghb. Lembrando que o HA está associado com a maior altura e o HB com a menor altura. Então, trabalho é uma diferença de energia potencial gravitacional entre dois pontos. O potencial gravitacional é uma grandeza que não depende da massa da bolinha e que só depende das posições finais e iniciais, depende apenas do ponto aonde a gente está calculando o potencial. Então, se eu pegar essa grandeza e dividir pela massa, eu vou ficar com uma grandeza que só depende da altura. Então, essa é a definição de potencial gravitacional. É a energia potencial gravitacional dividido pela massa, o que dá GH. Ou seja, só depende da altura, só depende do ponto. Então, o trabalho, se eu lembrar que isso dividido pela massa é o potencial, o trabalho vai ser dividido pela massa, vai ser igual à diferença de potencial, VGA menos VGB.
é o potencial gravitacional em A menos potencial gravitacional em B. No caso da eletricidade, nós vamos pensar uma carga elétrica que ao invés de estar no campo gravitacional, vai estar no campo elétrico. Então assim, uma carga gerou um campo, e a ideia é calcular o trabalho para levar a carga de A até B, sofrendo uma força e um deslocamento, e descobrir um potencial associado com esse trabalho que foi realizado, ou com a energia potencial entre esses dois pontos aqui. Ou ainda assim, o campo de uma carga pontual vai sair do A, vai fazer uma trajetória ao longo do campo e vai chegar até o ponto B. Ou essa outra trajetória diferente aqui. Ou essa outra trajetória diferente aqui. Então, o trabalho da força elétrica. Força, deslocamento, cosseno do ângulo. Mas apareceu um símbolo diferente agora aí, professor. No caso da força gravitacional, a força peso era mg, era uma força constante. Não precisava estar somando as contribuições ao longo do deslocamento. No caso da força elétrica, é uma força que depende do ponto. Então, se ela tiver uma distância r da carga, tem um valor de força. Se o r for diferente, a força tem outro valor. Então, a gente tem que recorrer a uma matemática mais sofisticada, que aparece esse símbolo aqui, que é chamado de integral. É como se fosse uma soma de pequenos infinitésimos. Tá? Então, aqui vai somar os produtos e os ângulos também, tem que ficar sabendo o ângulo entre a força e o deslocamento. Força é carga vezes campo. A carga é independente da posição que está. Sai para fora dessa soma. Sai para fora da soma. Fica a integral, essa soma aqui, que é chamada integral, e de cosseno do ângulo, que vai dar como resultado carga vezes campo no ponto A, distância de A até a carga que gerou o campo, menos campo no ponto B, vezes a distância da carga até o ponto B. Então percebam a diferença na estrutura. Tá? Então dA é a distância da carga que gerou o campo até o ponto A, e o dB é a distância da carga até o ponto B. Trabalho vai ser carga vezes o campo, então o campo é K0Q dividido por dA ao quadrado, vezes dA, dá para cortar um dA ao quadrado com esse dA, menos campo no ponto B, Q0Q dividido por dB quadrado, vezes dB, dá para cortar o dB com o dB quadrado, sobra K0, Q maiúsculo, que é o campo, a carga que gerou o campo, Q minúsculo, que é a carga que eu estou deslocando, dA, que é a distância entre essas duas aqui, menos K0, Q dividido por dB, que também vai ser a distância entre essas duas lá no ponto B. Tá? Então nós temos trabalho, que é a diferença de energia potencial elétrica, ou seja, se eu comparar essa expressão com essa aqui, no caso da eletricidade, a energia potencial elétrica, que é esse termo que tem aqui. K0, Q dividido pela separação entre essas duas cargas, entre o Q maiúsculo e o Q minúsculo. Então a analogia é que lá no caso da energia potencial gravitacional, nós tínhamos mgh, e agora não depende do H, depende da distância entre as duas cargas. O potencial vai ser a energia potencial, só que agora independente da carga que eu transportei. Então vai ser energia potencial dividida pela carga.
Lá no caso da força gravitacional, nós tínhamos energia potencial gravitacional dividida pela massa, que era a massa que eu estava deslocando. Agora eu estou deslocando a carga, energia potencial elétrica dividida pela carga. Ou seja, no ponto A, nós temos que o potencial vai ser K0, que gerou o campo, dividido pela distância do ponto A. Então o potencial é uma grandeza de ponto, só depende do ponto A que eu estou calculando. A dA é a distância da carga Q até o ponto onde eu estou. Unidade. Potencial vai ser dado em volts no sistema internacional. Energia potencial é uma energia, vai ser dada em joules. E o trabalho, na relação aqui, vai ser a diferença de potencial vezes a carga. O Q passa multiplicando esses dois termos aqui. Diferença de potencial entre o A e o B, VA menos VB, vezes a carga Q. Importante aqui, pessoal, é que quando se deduz essa expressão aqui, a gente não está usando o módulo do campo. Tá? Então os sinais das cargas entram em todas essas expressões aqui. Então essas duas cargas carregam o sinal. Essa carga aqui do potencial carrega o sinal. Então, se a carga for negativa, o potencial é negativo. Se essa carga for negativa, o potencial é negativo. Se essa carga for negativa, muda aqui o sinal desses dois termos aqui. Tá? Importante aqui, o trabalho para levar a carga de A até B vai ser Q vezes VA menos VB. Uma relação importante, que é usada também no livro, é que algumas vezes tem que usar um referencial para dizer onde é que está o potencial ou a energia potencial negativa. A energia potencial zero. Normalmente a gente escolhe infinito. Então lá no infinito, um ponto muito distante, a energia potencial vai ser zero e o potencial também vai ser zero. É como se estivesse tirando um desses termos aqui. Se eu trouxer do infinito até o ponto A, o dB vai ser zero. Resumo. Energia potencial elétrica em joules para duas cargas. K0, Q maiúsculo, Q minúsculo. Separação entre as duas. Carrega o sinal. D a separação as duas. Potencial elétrico em volts a uma distância D da carga que gerou o campo. Carga Q maiúsculo é Q0, K0, Q por D. Também carrega o sinal. Trabalho para deslocar uma carga de prova Q de A para B ao longo de um caminho que seja na presença desse campo gerado pela carga Q é VA, QVA menos VB. Trabalho é dado em joules, né, pessoal? E esse Q, que é a carga, carrega o sinal. Os potenciais já carregaram o sinal aqui em cima. Então pode ficar mudando de valores aqui pelo sinal. Tá? Resumo. E um campo conservativo. Continua o resumo. Tá? Diferença de potencial. Diferença de potencial vai ser aquela diferença que apareceu antes entre o potencial no A, no ponto A, menos o potencial no ponto B. Isso é responsável por ter uma energia disponível então, entre dois pontos para ser utilizado para poder movimentar uma carga ou realizar trabalho sobre a carga e fazer ela andar. Isso vai ser muito importante quando for trabalhar com circuitos elétricos. A gente vai ver que sempre vai estar ligado a um circuito uma diferença de potencial, o que vai fazer com que as cargas andem ao longo dos fios do circuito. Tá? Então aqui, campo conservativo. Então é uma mesma figura que eu apresentei antes. Trabalho para levar a carga de A até B por um caminho e por outro caminho. Se o campo for conservativo, esse trabalho vai depender só do ponto A e do ponto B. Como a gente viu antes para o campo elétrico. O trabalho é Q vezes VA menos VB. Então, independente da trajetória, nós temos o mesmo trabalho realizado. Ou seja,
O campo elétrico é um campo conservativo. O trabalho só depende da posição inicial e final e independe da trajetória. Esses dois caminhos aqui dariam o mesmo resultado para o trabalho realizado para trazer a carga de A até B. O campo gravitacional também é conservativo. A gente podia fazer um movimento vertical de baixo para cima, de uma altura H, ou fazer essa trajetória aqui diferente, e os dois caminhos vão dar o mesmo resultado para o trabalho realizado. Então o campo gravitacional também é conservativo. O campo gravitacional também é conservativo. Exercício resolvido. Página 49. Considere o campo elétrico gerado pela carga pontiforme, 2 microcoulomb no vácuo, como ilustra a figura. Dado K0, 9 vezes 10 na 9, Newton metro quadrado por coulomb quadrado, adotando a referência no infinito do campo, ou seja, potencial é zero no infinito, energia potencial é zero no infinito. Calcule potencial elétrico nos pontos A e B, distanciados respectivamente 5 e 20 centímetros. Então, como está aqui, a carga, 5 centímetros está lá o ponto A, mais 15 centímetros, lá está o ponto B. Letra B, a energia potencial a 100 centímetros da carga geradora. Carga geradora é essa carga aqui que gerou o campo. Considerando nessa posição uma carga de prova de 3 nanocoulomb. Letra C, o trabalho realizado pela força elétrica para deslocar a carga de prova entre os pontos A e B. Então, potencial entre o ponto A e B, onde a distância é 5 centímetros e 20 centímetros. Então, potencial em A, K0 vezes a carga pela distância até o ponto. 9 vezes 10 na 9, a carga 2 microcoulomb, distância 5 centímetros, 3,6 vezes 10 na 5 volts. Para o ponto B, só muda a distância para 20 centímetros, o potencial vai dar 9 vezes 10 na 4 volts. Na letra B, pede a energia potencial a 100 centímetros da carga geradora com outra carga. Então era K0, a carga que gerou o campo, a carga de prova, que eu coloquei no outro ponto, e a separação entre as duas. Separação entre as duas, 6 centímetros, é 1 metro. Carga que gerou o campo, 2 microcoulomb. Carga que eu coloquei no outro ponto, 3 nanocoulomb. Fazendo a multiplicação, vai dar 54 vezes 10 na menos 6 joules, ou 54 microjoules. 54 microjoules. Falta ainda calcular o trabalho realizado para a força elétrica para deslocar a carga entre os pontos A e B. Então sai do A e vai até o B. Como a gente já calculou o potencial em A e o potencial em B, o trabalho é bem simples. Carga que eu estou transportando, VA menos VB. Colocando os valores, a carga de prova era 3 nanocoulomb, os potenciais nós tínhamos calculado, isso vai dar 8,1 vezes 10 na 4 joules. Diferença de potencial num campo uniforme. Então, o campo uniforme, ao longo dessas linhas aqui, tem sempre o mesmo valor, independente do ponto em que ele está. Se eu vou deslocar uma carga do ponto A até o ponto B, vai ser realizado um trabalho que depende da diferença de potencial entre o A e o B. Q vezes VA menos VB. Então, se eu sei que o trabalho é força vezes deslocamento vezes cosseno do ângulo, se eu fizer um deslocamento para a direita e a força está para a direita,
eu vou ter um ângulo de 0 graus. A força elétrica é a carga vezes o campo. Então eu posso dizer que o trabalho é carga vezes campo, que é a força, vezes D, QED. Então isso é igual a isso. QVA menos VB é QED. Dá para cortar a carga Q. E sobra aqui a diferença de potencial entre dois pontos. VA menos VB é E vezes D. Exemplo. Página 51. Um elétron é abandonado no ponto B de um campo elétrico uniforme. E, sob a ação exclusiva desse campo, atinge o ponto A. Sabendo que a massa do elétron é 9,1 vezes 10 na menos 31, que sua carga elétrica vale 1,6 vezes 10 na menos 19, que a diferença de potencial é de 100 volts, qual o valor da velocidade do elétron atingir o ponto A? Então, o trabalho para levar a carga de B até A é QVB menos VA. É o ponto inicial menos o ponto final. VB menos VA. A carga no elétron e a diferença de potencial. Aqui nós temos o VA menos o VB e eu quero o VB menos o VA. Então troca o sinal, fica menos 100. Então vai dar trabalho 1,6 vezes 10 a menos 17 joules. Bom, para achar a velocidade da partícula no ponto A, nós precisamos usar um teorema, que é chamado de teorema trabalho e energia cinética. Então o trabalho é igual à variação de energia cinética. Então é a energia cinética no ponto A, a energia cinética no ponto final, menos a energia cinética no ponto inicial. MVA ao quadrado, 1 meio de MVA ao quadrado, menos 1 meio MVB ao quadrado. Como ele partiu do repouso aqui, o VB não entra na conta. O trabalho a gente já tem, falta achar só o VA. A massa do elétron está dado aqui em cima. Então nós ficamos com VA aproximadamente 6 vezes 10 na 6 metros por segundo. Potencial em um condutor e equilíbrio eletrostático. Então a gente sabe que no condutor em equilíbrio, as cargas estão todas na superfície e o campo elétrico no interior do condutor é zero. Como as cargas estão em repouso, não tem diferença de potencial entre dois pontos. Por quê? Porque as cargas não estão se movimentando. Não está sendo realizado trabalho sobre as cargas. Então, se eu pegar um condutor com esse formato aqui, qualquer ponto dentro ou sobre a superfície do condutor vai ter o mesmo potencial. VA igual VB igual VC. Se pegar outro formato, como esse aqui aparecendo as cargas na superfície do condutor, no ponto A dentro do condutor, no B dentro do condutor, C na superfície, vai ter tudo o mesmo valor, né? Superfícies equipotenciais. Então são superfícies onde todos os pontos da superfície possuem o mesmo valor de potencial. Então no caso de uma carga pontual, como essa, o potencial só depende da distância até o ponto. Então, se eu pegar um círculo de raio A, ele vai estar no mesmo potencial, que é VA. Se eu pegar um raio B, um outro círculo com esse raio B, vai dar um potencial VB. E no caso do raio C, maior do que o B e do que o A, teria um círculo, uma esfera na realidade, ao redor da carga, com um potencial que é igual ao longo dessa superfície. Então, superfícies esféricas concêntricas
dão o mesmo potencial ao redor de uma carga pontual. Interessante observar aqui que as linhas equipotenciais, ou as superfícies equipotenciais, que são essas esferas concêntricas, elas formam um ângulo de 90 graus em relação com as linhas de força, tá, do campo. Em resumo, as superfícies de uma carga pontual são esferas concêntricas. Como o potencial em A depende da distância até o ponto, até a esfera A é menor a distância, maior o potencial. Então VA vai ser maior que VB, vai ser maior que VC. As superfícies equipotenciais são sempre perpendiculares às linhas de força. E o trabalho realizado sobre uma mesma equipotencial vai ser zero. Tá? Por quê? Porque trabalho é QVA menos VB. No caso de um campo elétrico uniforme, as equipotenciais são essas superfícies planas atravessando perpendicularmente as linhas horizontais do campo elétrico uniforme. Como aqui está representando uma placa positiva desse lado e uma placa negativa desse lado, por isso o campo está apontando para a direita, o potencial é maior desse lado aqui do que desse lado aqui. Então aqui o potencial VA é maior que o VB, que é maior que o VC, porque aqui teria uma quantidade de carga negativa numa placa, positiva numa placa, e aqui desse lado uma quantidade de carga negativa nessa outra placa aqui. Tá? Bom, poderia aparecer equipotenciais para um sistema de duas cargas. Então as linhas de força são representadas pelas linhas cheias e as equipotenciais representadas pelas linhas pontilhadas. Tá? Ou ainda situações onde vai se pensar o cálculo do trabalho sobre uma carga para levar a carga em diferentes caminhos. Então um deles sai desse ponto e vai até lá a esfera mais externa, um sai desse ponto e vai até a esfera mais interna, e aqui um que não realiza trabalho sai desse ponto, passa pela primeira superfície equipotencial e volta para a mesma. Trabalho QV vezes o potencial nesse ponto menos o potencial nesse ponto, porque o potencial ao longo da equipotencial é o mesmo. Outro trabalho que daria zero seria esse aqui, ao longo da mesma equipotencial, sai desse ponto sobre a equipotencial e vai para um ponto em cima da mesma equipotencial. Tá? Exercício resolvido. Página 52. No esquema abaixo são dadas as linhas de forças em um campo elétrico uniforme, suas respectivas equipotenciais. Calcule, letra A, a intensidade do campo elétrico, letra B, o trabalho realizado pela força do campo para levar uma carga menos 2 microcoulomb do ponto A até o ponto C, e por último, potencial no ponto C. Então, na letra A, intensidade do campo elétrico. Então, aqui a gente vê, ponto A está um potencial que é 8 volts, potencial do ponto B está 4 volts, separação entre as equipotenciais 0,1 metro para cada uma, e o ponto C está lá adiante. Então, a diferença de potencial é ED, no caso do campo elétrico uniforme. A diferença de potencial entre o A e o B é VA menos VB. Então, 8 volts menos 4 volts. 8 volts menos 4 volts igual o campo, que eu não sei quanto vale, vezes a distância entre esses dois pontos, que é 0,1. Isso vai dar um campo que é 40 volt por metro. Uma outra unidade do campo, uma vez que a gente trabalhava com Newton por Coulomb, é a mesma coisa do que volt por metro. Tá? 40 volts por metro. Letra B.
pede para calcular o trabalho para levar uma carga de 2 microcoulombs de A até C. Então o trabalho é Q vezes a diferença de potencial VA menos VC, ou pode ser Q vezes ED. ED é a diferença de potencial entre o A e o C. Tá? Só que o D vai ser a distância do A até o C, tá, pessoal? Então a carga é negativa, menos 2 microcoulombs. O campo a gente já calculou, 40 volts por metro. E a distância entre o A e o C vai dar 0,1 mais 0,1 mais 0,1 mais 0,1, 0,4 metros. Então um trabalho de menos 3,2 vezes 10 na menos 5 joules. E por último, potencial no ponto C. Então, VA menos VC é igual a ED. Tá? Diferença de potencial entre A e B é igual a ED. Diferença de potencial entre A e C é igual a ED. O que muda? O D. A distância entre o A e B era uma, nesse caso aqui de cima. E a distância entre o A e o C vai ser outra, 0,4 metros. Então, VA é 8 volts. VC eu não sei, é o que eu quero achar, igual a ED, o E é o campo, 40, e o D é a distância entre o A e o C, que é 0,4. Então vai dar um potencial de menos 8 volts. Então aqui vinha caindo de 4 em 4, para a primeira linha 8 volts, para a outra linha 4 volts, para a linha do meio 0 volts, para a outra linha menos 4 volts, e para a outra menos 8 volts. Tá? Então o zero está aqui no meio, de 4 em 4. Nós já saberíamos que aqui é menos 8 volts. Tá ok, pessoal? Tarefas. Então, para a aula de hoje e de amanhã, vocês têm tempo para resolver os exercícios associados com potencial, diferença de potencial e equipotenciais. Todos os exercícios da página 49, eu falo todos, parece ser bastante, mas são só 4 exercícios. Todos da página 51, 3 exercícios, e todos da página 53, que são 4 exercícios. Ao invés de colocarem no fórum a resolução dos exercícios, dessa vez eu vou criar uma tarefa no Siga para vocês anexarem os arquivos. E vou dar um prazo aí de 1 semana, tá, pessoal? Então abro agora, fica até a próxima quinta. Tá bem? Obrigado.